Então, perspectivas. Então, o que seriam perspectivas, né? Nós temos duas formas de representar os nossos objetos, tá? A gente representa, né, a partir de suas vistas ortográficas, né, quando nós desenhamos cada lado de uma vez separado, né? Em cada lado é um plano de projeção, ou então através da forma com que os nossos olhos estão visualizando esse objeto, que seria exatamente a perspectiva, né? Como conceito, é a ciência da representação gráfica dos objetos como o aspecto visto pelos nossos olhos, certo? Então, como é que a gente vai dar origem a essa perspectiva? Né? Essa perspectiva, ela vai originar de acordo com o tipo de projeção que o observador utilizar. Então, nós vamos voltar para aquela aula de sistema de projeções, né, onde nós estudamos três tipos de sistema de projeção. O sistema de projeção oblíquo, o cilíndrico oblíquo, o sistema de projeção cilíndrico ortogonal e o sistema de projeção cônico. Então, cada um desses três tipos de projeção vão originar um tipo de perspectiva. Tá? Então, a posição do observador é que vai dar origem a essa perspectiva. Então, o observador ele pode se posicionar, né, e utilizar a projeção do tipo cônica. Então, a perspectiva gerada vai ser a perspectiva cônica. Ou então, se o observador ele utilizar a projeção cilíndrica oblíqua, então a perspectiva vai ser do tipo cavaleira. Se ele utilizar a projeção cilíndrica ortogonal, aí a projeção será a do tipo isométrica, certo? Então, esses são os tipos mais utilizados no desenho técnico, tá? Então, a gente vai detalhar dois desses tipos, a perspectiva isométrica e a perspectiva cavaleira. Só falar um pouco aqui sobre a perspectiva cônica, né? A perspectiva cônica, ela é a mais utilizada no desenho arquitetônico, porque ela dá uma noção, né, daquela visão da pessoa, né, mais real, porque ela utiliza, né, linhas que têm ângulos diferentes e esses ângulos dão aquela noção de realidade, tá? Então, eu tenho aqui três objetos desenhados, né? Lógico que aqui é uma maquete eletrônica que mostra, né, essa questão da perspectiva cônica. Como ela é mais real, então ela dá um pouco mais de trabalho para ser construída. E por esse motivo a gente vai utilizar apenas dois tipos de perspectiva, né? Nós vamos estudar a perspectiva isométrica e a perspectiva cavaleira, porque elas são mais fáceis de construir, né? Elas são construídas de formas assim mais direta, e a perspectiva cônica a gente vai deixar para uma outra oportunidade, tá? Então, vamos lá para a perspectiva isométrica. O que seria a perspectiva isométrica? Essa perspectiva, ela decorre das projeções cilíndricas ortogonais de um objeto sobre um plano, né, ou sobre um quadro. Estando o objeto posicionado de tal forma que ele vai estar com os eixos, né, de largura, altura e profundidade, formando entre si um ângulo de 120 graus, tá? Então, como é que funciona? A gente vai posicionar o objeto, né, alinhado à nossa visão, de forma que os três eixos que representam a largura, a profundidade e a altura, eles estejam alinhados, né, em eixos isométricos de 120 graus de distância cada um. Tá? Isso vai fazer com que o nosso objeto ele esteja situado dentro desses três eixos, como esse cubo aqui, esse dado, ele está situado. Tá? Então, para isso, né, para que eu possa desenhar esses objetos, eu vou utilizar o que eu chamo de linha isométrica.
A linha isométrica é uma reta que é paralela a esses eixos. Então, se eu tenho o eixo X representando a largura, todas as larguras eu vou desenhar num eixo paralelo ao eixo X, né, que vai me dar exatamente a linha isométrica referente ao eixo da largura. Se eu for desenhar a profundidade, que é representada aqui pelo eixo Y, então, eu vou desenhar linhas paralelas a esse eixo Y, que vão representar exatamente linhas isométricas, né? E essas linhas paralelas a Y, todas elas vão representar a profundidade. Já se eu for representar a altura, né? Eu tenho aqui o eixo Z. Esse eixo Z, toda linha que for paralela a ele vai representar a altura e vai ser uma linha isométrica. Mas terão casos, né, que eu vou desenhar mostrando linhas não isométricas, que essas linhas não isométricas, né, elas vão caracterizar outras distâncias que não a largura, a profundidade e a altura. Como, por exemplo, se eu tiver uma rampa no meu objeto, né, uma rampa de acesso. Então, essa rampa ela vai ser desenhada, como ela começa numa altura e termina em outra altura, ela pode ser desenhada numa linha não isométrica. Né? A gente vai ver um exemplo hoje, né, nessa aula, que mostra exatamente a representação dessa linha não isométrica. Sobre a construção da perspectiva. Então, como é que eu vou construir essa perspectiva? Tá? Eu vou fazer uma linha de terra, tá? E a partir dessa linha de terra, eu vou marcar dois ângulos. Um ângulo referente aqui ao prolongamento desse eixo X, que representa a largura, então, o prolongamento dele com 30 graus, eu marco aqui o meu eixo X. O prolongamento do eixo Y, também com 30 graus acima da linha de terra, eu marco o eixo Y. E o eixo Z, ele vai exatamente dividir o eixo X e Y ao meio, né? Dois ângulos de 60 graus. Então, esse ângulo, se eu for medir ele com relação à linha de terra, ele é 90 graus, certo? Então, em cima desses três eixos, eu vou construir a minha perspectiva, tá? Em cima dos três eixos, eu construo a minha perspectiva. Então, como é que eu construo, né, em cima desses três eixos? Como eu falei, né, o eixo X, ele vai ser para a largura, o eixo Y vai ser para a profundidade e o eixo Z vai ser para a altura. Eu vou precisar, né, de um objeto representado a partir de suas vistas ortográficas para que eu consiga desenhar esse objeto em perspectiva. Então, ó, eu preciso ter pelo menos 3 vistas desse objeto e essas vistas, elas devem estar, né, cotadas, devem estar com os seus valores, suas distâncias, né, sendo mostradas. Então, eu tenho a vista frontal, eu tenho a vista superior e a vista lateral direita. Então, nessa ordem que aparece aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou desenhar esses objetos no meu papel. Então, vamos aqui ao objeto. Então, o nosso objeto, ele tem aqui, ó, a sua vista frontal, né, as suas dimensões, tem uma vista superior com suas dimensões, e a vista lateral direita que não tem nenhuma dimensão, por quê? Porque as dimensões da vista lateral direita já foram dadas aqui na vista superior e na vista frontal, tá? Então, para começar a desenhar, o que é que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer uma linha aqui que vai representar a minha linha de terra, tá? Vou aproveitar até aqui para não ficar torto. E vou representar aqui minha linha de terra. Tá? Em cima dessa linha, eu vou marcar dois ângulos de 30 graus. Então, eu posso marcar o primeiro ângulo aqui, ó. Vocês estão vendo? Ah, não está dando para ver, mas eu estou alinhando o meu esquadro, olha, com o meu papel, certo? Para não ficar torto. Então, eu alinho aqui
e faço a minha primeira linha de 30 graus. Esse ângulo menor aqui, ó, desse esquadro, é o ângulo de 30 graus. Então, agora eu vou virar o esquadro para o outro lado, né? Aí eu vou aproximar aqui novamente, ó, alinhar aqui na minha folha, tá? E aqui eu traço meu outro ângulo de 30 graus, tá? Eu vou desenhar o meu objeto como se ele estivesse suspenso só por uma quinazinha, tá? E aqui, ó, com o ângulo de 90 graus, tá? Com a parte de 90 graus, eu vou alinhar também ela aqui no meu papel e vou traçar aqui, dividindo os dois eixos, né? Aqui eu teria X, aqui eu teria Y e aqui eu teria Z. Certo? X, Y e Z. Então, eu vou observar na minha figura, tá? Quais são as dimensões máximas de X, Y e Z. Tá? Então, olha, a minha largura, deixa eu botar aqui, que o X é a largura. O Y é a profundidade. E o Z é a altura. Certo? Então, qual é a minha largura máxima? Ó, minha largura máxima só tem uma largura, na verdade, né? É igual a 3. Tá? Qual é a minha profundidade máxima? Olha, a profundidade ela vai ser sempre dada aqui na vista superior. A minha profundidade máxima é igual a 6. Qual é a minha altura máxima? Olha, eu tenho 3 alturas, né? Eu tenho uma altura de 1, de 2, a minha altura máxima é 3. Então, eu vou aplicar essas 3 dimensões máximas exatamente nesses 3 eixos. Não precisa colocar as dimensões, tá, Jonatas? Eu preciso só que você faça de acordo com as dimensões, mas não precisa você colocar as dimensões. Então, ó, eu vou medir aqui, olha, para o meu eixo X, tá? No meu eixo X eu tenho a largura, eu vou deixar essa minha largura com 3 centímetros, então eu tenho que apagar aqui um pouquinho para deixar com 3 centímetros. Então, apaguei aqui, deixei com 3 centímetros. O meu eixo Y, ele tem que ter 6 centímetros. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer o meu eixo Y com 6 centímetros. Certo? A gente não precisa fazer muito forte, tá? Eu posso fazer ele clarinho, porque eu posso precisar apagar mais à frente, tá? Então, a gente não vai fazer ele muito forte, vai fazer ele clarinho. O meu eixo Z, né, a minha altura máxima é 3. Então, eu vou marcar aqui 3 centímetros para a minha altura máxima. Eu vou apagar aqui o X e o Y e Z, certo? Para não me atrapalhar na hora do meu desenho. Então, agora que eu fiz esses 3 eixos, né, X, Y e Z, eu vou fazer mais 3 eixos, né? Eu posso usar aqui, ó, o meu esquadro, tá? Vou usar o esquadro e a régua para desenhar aqui, ó, eixos paralelos. Vou começar aqui com o Z, certo? Ó, vou desenhar aqui paralelo, desloco o meu esquadro e faço aqui, ó, uma linhazinha para essa lateral aqui, ó. Certo? Depois eu vou medir para saber se eu fiz correto. Agora, olha, eu vou fazer mais lá para essa parte aqui de trás, ó. Não vou conseguir, tenho que botar mais para cima. Então, ó, deslocando o meu esquadro, tá? Deslocando o meu esquadro. Aí eu faço aqui, olha, a parte de trás. Aí eu vou medir aqui só para ver se os valores, se elas todas elas têm 3 centímetros, né? Olha, aqui eu fiz
quase 3 centímetros, vou aumentar um pouquinho. Né? Aqui também eu tenho que aumentar um pouquinho. Uns 3 centímetros. Não importa se não, aqui nesse primeiro momento não ficar tudo bem organizadozinho, certo? Eu vou apagar aqui essas informações que eu coloquei. E agora eu vou fazer para fechar minha peça aqui, olha, paralelo ao eixo X, ó, eu vou colocar aqui meu esquadro e vou deslocar para fechar aqui, ó. E eu posso deslocar logo lá para trás para traçar o que vai fechar lá atrás. Certo? E agora eu coloco paralelo aqui, ó, o eixo X, tá? Aí eu vou fechar aqui, ó. E fecho aqui. Obviamente, como eu não medi lá atrás, né, eu vou precisar aumentar um pouquinho para que ele caiba. Então, aqui eu fiz o meu cubo de referência, tá? Isso que eu fiz aqui ainda não é a minha perspectiva. Eu fiz só um cubo, né? Um sólido aqui, que eu vou, dentro desse sólido, eu vou desenhar esse meu objeto, certo? Então, repassando os passos que eu fiz, né? Eu fiz o X com 30 graus, o Y com 30 graus e o Z aqui com 90 graus, tá? Depois, eu dupliquei aqui, ó, o meu Z, né? Eu fiz esse lado e esse lado. Depois, eu dupliquei o meu X, fiz isso daqui, e depois eu dupliquei o meu Y, né, fazendo esse e esse outro. Tudo isso, pessoal, ó, eu fiz com o par de esquadros, ó, né, eu apoio o meu esquadro aqui na linha que eu quero traçar paralela, eu coloco a minha régua ao lado, a minha régua ela vai ficar fixa e eu posso movimentar o meu esquadro, certo? Então, olha, aqui ele fica paralelo, né? Se eu deixo a minha régua fixa, eu consigo fazer essa movimentação, fazer linhas paralelas, né? Vocês fizeram os exercícios da primeira aula, então vocês devem tranquilamente saber fazer isso, né? Então, agora, como é que eu faço para construir a minha perspectiva? Eu vou começar aqui por essa primeira vista, que é a vista frontal, né? Eu vou desenhar essas partes que estão em destaque. Que essas partes que estão em destaque são exatamente as partes que estão em contato com a face externa desse meu sólido, tá? Então, olha, eu vou desenhar aqui um retângulozinho de 1 centímetro de altura por 3 de largura. Qual é a face aqui que me dá a largura? Né? A face que vai me dar a largura do objeto é essa daqui, que tem o eixo X. Então, eu vou marcar aqui, ó, 1 centímetro de altura de um lado, 1 centímetro de altura do outro. Aí eu vou traçar, olha, paralelo ao eixo X, certo? Eu vou traçar essa minha reta que vai representar esse meu retângulo inicial, tá? Então, a minha vista, o que eu vejo aqui nessa parte frontal é exatamente isso que foi desenhado aqui, né? Eu vejo essa parte da frente e vejo um retângulo atrás. Embora esse aqui a gente depois vá apagar, mas eu tenho que fazer exatamente como eu estou vendo aqui, tá? Agora, eu vou, né, fazer a minha próxima vista, que é a minha vista lateral direita, tá? Então, com o esquadro, né, eu vou mais uma vez apoiar o meu esquadro aqui na régua e vou traçar, né, essa frente aqui do meu objeto, ó, que ela tem, isso daqui, ela tem 3 centímetros de profundidade. Então, eu vou complementar aqui com a régua, 3 centímetros de profundidade, certo? Quando ela chega com 3 centímetros de profundidade, paralelo ao eixo, né, deixa eu
paralelo, vou ter que baixar só um pouquinho. Paralelo aqui ao eixo Z, eu vou subir, né? Ó, então, vendo que aqui sobe, ele vem aqui e depois ele sobe, né? Até a altura máxima da peça. Nessa altura máxima da peça, lá em cima, né? Ó, ele fica 1,5. Então, eu marco aqui, ó, na minha régua, 1,5. Tá? Com 1,5, ele vai descer. Então, olha, paralelo ao eixo, né? Paralelo ao meu eixo Z, porque eu estou falando de altura, eu vou descer 1 centímetro. Estão vendo aqui que é 1 centímetro que ele desce, ó? Exatamente 1 centímetro. Aí eu venho aqui com a régua e marco aqui 1 centímetro. E depois eu concluo, né? Lá para o final, paralelo aqui ao eixo Y, eu faço o meu fechamento aqui. Aí eu desenhei, ó, a vista, né? Desenhei aqui a vista lateral direita, exatamente essa daqui. Agora eu vou desenhar a vista superior, tá? A vista superior já fica fácil, né? Olha, porque eu tenho exatamente a marcação aqui dessas duas, desse retângulo aqui do meio, eu já tenho uma marcação aqui dada pela minha vista lateral. Então, olha, eu venho aqui com o meu esquadro, desloco ele, aí eu traço, desloco novamente e traço. Certo? Então, eu tenho exatamente aqui minha vista frontal, minha vista lateral direita e a minha vista superior. Agora, eu vou precisar apagar o que não faz parte do meu desenho. Já que eu desenhei aqui só as partes externas, né, a parte externa, a parte que está em contato com o cubo, né, a parte externa do cubo, então eu posso apagar tudo que não faz parte, ó. Eu vou apagar aqui tudo que não faz parte, né, a gente apaga com cuidado para que eu não apague outras partes da peça. Então, eu posso apagar com a borracha maior, né, as partes maiores, e depois eu venho com a borrachinha cortada para apagar bem próximo e não apagar a minha peça. Certo? Então, agora eu preciso completar essa parte interna, tá? Então, eu tenho que observar aqui minha peça. Olha, eu desenhei esse lado aqui da peça, né, o lado direito, e uma parte superior. Agora, eu preciso desenhar o outro lado, olha. Essa peça aqui, ela é uma peça que é simétrica, né? Do jeito que ela é de um lado, ela vai ser do outro. Então, se esse lado aqui tem 2 centímetros de altura, esse daqui também vai ter 2 centímetros. Então, eu posso, né, marcar aqui a minha altura de 2 centímetros. Posso fazer, ó, posso ir lá direto, mas eu vou fazer com um esquadro para não fugir, né, não ficar diferente dos outros que eu fiz, tá? Então, olha, eu venho aqui com o meu esquadro, eu alinho aqui na reta que eu quero, né, e eu vou deslocar aqui e vou fazer a minha reta aqui com 2 centímetros de altura, certo? Aí eu posso, ó, com o esquadro, alinho aqui na reta, né, que mostra o eixo X, e venho, ó, e fecho aqui a minha peça. Certo? Aí eu posso pegar aqui, olha, essa retazinha aqui que representa essa rampa, né? Aí eu vou paralela a ela, eu vou marcar aqui o meu eixo Y, tá? E lá atrás, ó, para concluir, lá atrás, eu vou fazer aqui com 3 centímetros de largura, né? Eu vou medir aqui com minha régua, 3 centímetros de largura,
e fecho paralelo a Y. Fecho aqui paralelo a Y. Opa. Fecho aqui. E aqui eu tenho a perspectiva do meu objeto, né? Vou só ajeitar aqui essa, eu apaguei sem querer. Aí aqui eu tenho a perspectiva do meu objeto, né? A partir do objeto em vistas ortográficas, eu crio a minha perspectiva, tá? Essa daqui, né, eu vou colocar aqui, que o meu objeto aqui é uma perspectiva. Vou ajeitar aqui. Aqui é uma perspectiva isométrica. Eu usei a escala 1:1, certo? Que eu não fiz alteração na minha escala. Vou fazer aqui uma linha, né, que vai ser a minha linha de terra. Certo? Aí, ó, vou pegar o meu esquadro, tá? Vou até apoiar aqui na figura para poder ter o meu ângulo. 30 graus para um lado, viro o esquadro. Vou fazer aqui 30 graus para o outro. E vou fazer aqui 90 graus. Certo? Eu posso alinhar, tá vendo que eu tô alinhando aqui com a linha do desenho, aí eu faço 90 graus para cima. Certo? Esses meus eixos, né? Eixo X, eixo Y, e esse daqui é o eixo Z, tá? Então, vamos lá. Observar a peça para poder fazer o desenho. Minha vista frontal me dá a altura e a largura, né? Olha aqui a largura. 3, a largura máxima, né? Vou botar aqui embaixo para não precisar apagar. A largura máxima é 3. A profundidade máxima, olha, é dada aqui na vista superior, é igual a 7. E a altura máxima, ó, dada aqui na vista frontal, é 3,5. 3,5. Certo? Então, agora eu vou fazer os meus eixos, né? Então, aqui seria o X, o Y e o Z, tá? Então, agora eu vou fazer aqui, olha, o meu eixo X tem que ter 3 centímetros. Então, eu vou aumentar um pouco ele, né? Como eu estou fazendo contra a luz, ele sempre vai ficar... 3. O meu eixo Y tem que ter 7. Né? Então, olha, eu vou aqui... 7 centímetros. E o meu eixo Z, que é a altura, tem que ter 3,5. 3,5. Certo? Agora, ó, eu vou... Meu eixo Z não está aqui, eu vou fazer outro eixo Z com 3,5 aqui, outro eixo Z com 3,5 aqui. Então, posso pegar o meu esquadro, né? Paralelo aqui a ele, ó. Eu posso vir aqui e traço aqui, ó, o meu primeiro eixo. Paralelo a ele, eu vou lá para trás e traço o meu segundo eixo. Aqui eu estou traçando sem tamanho, tá? Porque, sem estar medindo, porque eu posso, ó, venho com minha régua, tem que ter 3,5. Então, eu vou lá e ajusto a altura para 3,5. Aqui, ó, tem que ter 3,5. Eu vou lá, ajusto a altura para 3,5.
certo? Deixa eu só ajeitar aqui desse lado que ficou muito fora do 3,5. Pronto. Agora, ó, com o meu esquadro, eu venho, ó, certo? Posso fazer logo esse, mas também posso fazer logo o X, ó. Vamos fazer logo o X aqui que tá mais fácil, ó. O X não, o Y. Vamos fazer o Y que tá mais fácil, ó. Eu venho aqui, ó. Fecho em cima. Posso subir mais um pouquinho, né? Aí faço o outro. Né? Aí eu posso pegar agora o eixo X aqui, ó. Aqui, fecho, certo? Posso aproximar mais um pouco. Descer aqui. Ó, como eu não medi, né, ele ficou fora, então agora é só eu vir aqui e completar. Certo? E com minha borrachinha eu ajeito aqui. Certo? Deixa eu ver se aqui tá retinho, porque ele ficou um pouco fora. Tá bom. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer a vista frontal. Tá? Fazer a vista frontal. Aqui na frente, eu tenho 0,5 centímetro de altura, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, e marcar 0,5 centímetro de altura. Marquei 0,5 centímetro. Esse 0,5 centímetro, né? Eu vou ter aqui, ó, paralelo ao meu eixo X, eu vou fazer aqui, na altura desse 0,5 centímetro, uma linhazinha com 1 centímetro. É, ó, tem exatamente 1 centímetro essa linhazinha, ó. Certo? Porque não estava aparecendo aí. Agora tá. Exatamente 1 centímetro. Tá? Aí ela vai, deixa eu medir aqui para ver se eu fiz de 1 centímetro. Fiz. Ela vai subir, olha, até a altura máxima da minha peça, paralelo ao eixo Z. Então, olha, até a altura máxima da minha peça, ela sobe paralela ao eixo Z. Vou ver aqui que entortou. Aí eu traço aqui, ó. Fiz a minha vista frontal, certo? Fiz aqui a minha vista frontal. Agora eu vou para a vista lateral direita, tá? Para fazer a vista lateral direita, eu já tenho marcado aqui, né, 0,5 centímetro. Vou marcar lá atrás 0,5 centímetro, tá? Marquei lá atrás 0,5 centímetro. E vou marcar aqui no meio, ó, essa marcação que tem aqui, que é exatamente onde a rampa desce. Então, 2 centímetros no meio. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2,5. E aqui, 1, 2,5. Tá? 2,5, 2,5. Aí eu venho, ó, e vou ligar um ponto ao outro. Como é isométrico, eu não preciso fazer paralelo a nenhuma reta. Eu ligo um ponto ao outro, né? Passei um pouco. E aqui eu vou ligar um ponto ao outro. Pronto. Certo? Fiz aqui a minha vista lateral direita. Tá? Que é exatamente, né? Igual. Agora, ó, para fazer a minha vista superior, tá? Eu já tenho a marcação aqui, né, ó. Tem uma marcação aqui. Então, eu posso vir com o meu esquadro, tá? Pego aqui o meu esquadro. Aí eu venho, ó. Vai ser 1 centímetro. E para cá, também 1 centímetro.
porque foi dada aqui, ó. Está vendo? 1 centímetro, que é essa mesma largura aqui, ó. E aí, eu posso vir com o meu esquadro, novamente, né? Apoiado aqui. Aí, eu venho, ó, e ligo aqui. E ligo aqui. O que foi em excesso, eu vou e apago, ó. E aqui eu fiz a mais. Certo? E aqui eu fiz, olha, a minha vista, exatamente a minha vista superior. A vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Agora eu vou apagar o que não faz parte do meu desenho, ó. Isso daqui não faz parte do meu desenho. E isso daqui também não faz parte do meu desenho. Agora, para completar, né, eu vou fazer a rampa, a parte aqui da rampa. Eu vou só ligar, ó, esse ponto a esse outro, tá, ó. Esse ponto a esse outro. Passou um pouco, eu vou e apago. E vou fazer aqui paralelo, é como eu não vejo para onde é que eu vou ligar, né? Eu vou ver aqui se vai aparecer, né? Vamos ver se vai aparecer, ó. Se eu fizer aqui, tá aqui a minha rampa, a rampa aqui de trás não aparece, né, ó. A rampa não vai aparecer, o que vai aparecer é só o final da minha peça, que é paralelo aqui ao eixo Y, ó. Porque a rampa, ela está por aqui por trás, né? Então, ela não aparece. Certo? Então, essa daqui eu fiz, foi uma perspectiva isométrica. E eu não utilizei escala, né? A escala foi 1 para 1. Certo? Aí, para concluir, eu só faço apagar aqui essas informações que eu coloquei, que não precisam. E aqui eu tenho meu exercício.